14 de dezembro, Café com Deus Pai. Quando os olhos se abrem, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas capítulo 24, versículos 31 e 32. Essa passagem que nós acabamos de ler da Bíblia fala a respeito dos dois discípulos de Jesus. A Bíblia conta que, logo depois que Jesus morreu, todos os discípulos acreditavam que tudo estava terminado. Jesus ainda não havia se manifestado, ressuscitado para os seus discípulos. Então, esses dois discípulos estavam indo por um caminho em direção a Emaús e Jesus resolveu aparecer ao lado deles e conversar com eles. E quando Jesus começou a conversar com eles, eles não perceberam que era o próprio Jesus que estava conversando com eles. E eles perguntaram para Jesus: você é um forasteiro que não sabe das coisas que acabaram de acontecer? E Jesus perguntou a eles: o que aconteceu? E eles disseram: Jesus de Nazaré foi um homem poderoso que operou muitos milagres e agora morreu e não o vimos mais. Como que você não sabe disso? E então Jesus começou a falar a respeito das Escrituras. Começou a contar para eles que era necessário que o Filho de Deus morresse e depois ressuscitasse para trazer a salvação para a humanidade. E quando Jesus começou a explicar as Escrituras, o coração deles começava a arder. E em um certo momento, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Jesus. Então, muitas vezes, Jesus está do nosso lado, nos dando sinais de que Ele está conosco e nós não percebemos, porque os nossos olhos estão focados no problema, na situação que nos incomoda. Eles estavam com os olhos focados na morte de Jesus, mas Jesus já estava ressuscitado, caminhando com eles, e eles não perceberam. Foi necessário que Jesus falasse com eles por um bom tempo, durante a caminhada, para que os olhos deles se abrissem e eles percebessem: Jesus ressuscitou. Ele cumpriu o que ele disse que ia acontecer. Então, a mensagem desse dia 14 de dezembro é: como você tem levado a sua vida? Você pensa que Jesus está longe de você? Você pensa que esse problema que está à sua volta não tem mais resposta, saída ou solução? Você pensa que as promessas de Deus na sua vida foram esquecidas? Deus manda dizer que eu não esqueci das promessas que eu lhe fiz. Eu sei as promessas que eu fiz e continuo sendo Deus. O poder ainda está
nas minhas mãos, o ano ainda não se encerrou, eu ainda faço milagres, eu sou o mesmo Deus que criou os céus e a terra e que enviei o meu filho Jesus para morrer por você e salvar a sua vida dos pecados e trazer vida eterna a todo aquele que acredita no meu filho. Deus traz essa mensagem hoje. Quando os nossos olhos se abrem, nós percebemos que Deus continua sendo Deus e eternamente Deus. Vamos ler aqui o devocional. Toda vez que você tem um encontro com Jesus e se deixa ser tocado por Ele, você muda, melhora, avança e prova de algo novo. Essa experiência não foi diferente da dos discípulos, pois nesta passagem vemos Jesus aparecendo a alguns deles depois da ressurreição, enquanto estes estavam viajando de Jerusalém para Emaús. Sempre que você se permitir ser guiado por Jesus, será conduzido ao seu propósito. Longe disso, você está a um passo de se frustrar ao trilhar caminhos que não agradam a Deus. Isso aconteceu comigo anos atrás, quando eu alimentava o sonho de ser bancário e por isso cursava a faculdade de economia. Porém, após um encontro com Deus Pai, ele revelou seus planos para mim e por isso precisei reprogramar minha rota, trancando a faculdade de economia, prestes a me formar, para iniciar o curso de teologia. Veja só a experiência do pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse livro, Café com Deus Pai. Ele está compartilhando aqui que ele estudava economia pensando em ser um bancário. E Deus tinha um propósito de torná-lo um pastor que escreveu esse devocional pela primeira vez em 2023 e vendeu mais de 5 milhões de cópias. Isso quer dizer que, na primeira edição do livro, ele alcançou 5 milhões de pessoas para o reino de Deus. Ele, quando teve um encontro com Deus Pai, teve que reprogramar a rota, mas uma rota que trouxe e tem trazido vida para muitas pessoas. Naquela época, muitas pessoas questionaram minha decisão e até me criticaram, mas quando temos um encontro genuíno com Deus, Ele nos aponta a direção em que devemos seguir. Ser bancário e cursar economia foram passos que tomei sem consultar a Deus, sem estar alinhado à sua vontade. Mas no meio do caminho, Deus Pai me revelou o seu plano. E como aqueles homens que estavam a caminho de Emaús, mudei completamente meu rumo. O caminho que você tem percorrido até hoje é o que Jesus escolheu para você? Se não sabe a resposta, pergunte a Ele. Peça a Deus para que Ele tome o controle de sua vida e o conduza em direção aos propósitos dele, ainda que isso signifique dar meia volta e mudar de caminho. Com ele, sempre valerá a pena.
A frase de hoje é: ao receber a visão de Deus, você precisa agir em direção ao que ela te mostrar. Lendo mais uma vez: ao receber a visão de Deus, você precisa agir em direção ao que ela te mostrar. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito que peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Veja que Provérbios 16 é um capítulo que nos fala a respeito dos planos que nós fazemos e dos planos que Deus reserva para nós. Se lermos o versículo 1 aqui de Provérbios 16, nós vemos que as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode fazer seus planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Talvez você realizou muitos planos que não deram certo e que não têm dado certo, porque não estão alinhados com a vontade que Deus tem para a sua vida, como aconteceu com o pastor Júnior Rostirola. Ele teve que dar meia volta quando teve um encontro com Deus Pai. E quando ele alinhou o propósito dele ao propósito de Deus na vida dele, ele pôde fazer mais para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Então, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Aí o versículo 2 diz assim: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Tem uma outra versão que diz que Deus Senhor julga as nossas motivações. Então, o que tem motivado você a prosseguir nessa rota que você tem seguido? Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas se o que você está fazendo não tem como propósito primeiro honrar a Deus, então você pode estar no caminho errado. Deus tem propósito na sua vida, Ele sabe o que é melhor para você, Ele conhece as suas habilidades, sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça, sabe e conhece o seu acordar e o seu dormir. Ele sabe o que você pensa, o que você fala em oração com Ele e quais são as suas reais intenções e motivações. E no versículo 2, lendo mais uma vez, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções, os seus motivos, as suas motivações. Que hoje você possa ter uma motivação em tudo que você faz com a orientação de Deus. Lembre do versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Coloque os seus planos em Deus. Veja o versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Voltando para a mensagem de hoje, veja que a frase de hoje: ao receber a visão de Deus, você precisa agir em direção ao que ela te mostrar. O Senhor abra a sua visão, o Senhor abra a sua vista, para que você veja com os olhos de Deus o que Ele reservou para a sua vida.
e que você possa agir, que você possa ser rápido, que você possa ser atenta, que você possa prestar atenção ao que Deus disse e mostrou a você, para que você siga na direção que Ele mostrar para a sua vida. Hoje é o dia 348 de 365. Estamos a poucos dias de completar esse ano e eu convido você a fazer um propósito de oração pedindo a Deus pela sua vida. Peça a Deus, confirma a sua salvação na minha vida, confirma a sua prosperidade, a sua graça, mais fé, mais confiança, e que nesse fim de ano eu tenha os seus livramentos e 12 meses do ano que vem chegando repletos das suas bênçãos, da sua proteção, dos seus livramentos, da sua prosperidade, das suas riquezas e honras e também dos seus livramentos. E incentive cada pessoa da sua família a fazer essa mesma oração. Orações são sementes. Quando você ora, você está se conectando com Deus. Quanto mais você ora, mais você fica sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e entender a vontade dele para a sua vida. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 144. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, no canto superior direito, um vídeo que fala sobre o Salmo 144. O livro de Salmos é um livro que traz uma oportunidade de aprofundar o seu relacionamento com Deus. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui no canto superior direito, você vai ouvir a importância do livro dos Salmos e também vai poder ler o Salmo 144 para a sua meditação, para a sua leitura bíblica de hoje. A palavra-chave de hoje é mudança. O que você precisa mudar na sua rota? O que você precisa mudar nos seus caminhos? Quais são os planos que você precisa refazer, colocando na mão de Deus para que Ele lhe mostre a vista, a visão que Ele tem a respeito do que você tem pensado? Pense nisso e siga na direção dele. Agora quero fazer um convite. Talvez você tenha vivido uma vida longe de Deus. Talvez você seguiu a Ele por um tempo, mas agora você está afastado, você está afastada dos caminhos do Senhor. Hoje é tempo de você recobrar a sua vista. Deus está dizendo a você: meu filho, minha filha, eu amo você, eu não esqueci de você, eu ainda desejo resgatar a sua vida, a sua alma, e eu quero você no meu caminho, na minha casa. Hoje é tempo de mudança. É tempo de você retomar o caminho do Senhor. Aproveite essa oportunidade. E você que já conhece a palavra de Deus, mas nunca se decidiu por ele, você está recebendo agora a visão de Deus. E você precisa agir em direção ao que essa visão está mostrando a você. Que Deus quer você no caminho dele de volta, que Deus quer você que nunca recebeu Jesus no caminho dele. Então agora, faça uma oração comigo. Siga nessa visão. Faça essa oração comigo para receber a Jesus. Você que está afastado, você que está afastada, faça mais uma vez essa oração para retomar o caminho com Jesus, para que Ele possa abençoar a sua vida nesse final de ano e já começar o próximo ano com Ele, com a visão dele,
na direção dele, corrigindo a rota, mudando o caminho para colocar a Deus em primeiro lugar no seu caminho. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, para a vida eterna. Me dá o teu Espírito Santo para me mostrar a tua visão, para me mostrar os teus caminhos para a minha vida. E Deus me recebe como teu filho ou como tua filha nesse momento para sempre, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você está mais uma vez no caminho de Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, agora recebeu a condição de filho, de filha de Deus. O Espírito Santo entrou na sua vida agora e ele vai te ajudar a seguir a Deus. O Espírito Santo falará com você a respeito da visão, da vista de Deus para a sua vida. Sempre que você estiver em um caminho errado, ele vai colocar um aperto no seu coração, no seu peito, vai tirar a sua paz. Esse é um sinal de que esse caminho não é o melhor. Fale com ele em oração. Peça a ele que lhe dê a visão que ele tem para a sua vida. Ele vai guiar você. O Espírito Santo fala conosco com pequenas frases no nosso coração, no nosso pensamento. Ele diz: faça isso, faça esse curso, siga por esse caminho, escute o conselho dessa pessoa. Ele muitas vezes fala por meio de sonhos, que têm começo, meio e fim, e que mostram o plano de Deus para você. E ele também fala pela sua palavra. É muito importante que você comece a ler a Bíblia para que você conheça a vontade de Deus. Ele faz você lembrar das histórias da Bíblia para que você saiba qual caminho você está andando. E o livro de Salmos é um livro que abre uma grande porta para a sua comunhão com Deus. Escute esse Salmo 144 nesse vídeo que está no canto superior direito no final do vídeo, que fala sobre o valor dos salmos. Você vai perceber que, lendo salmos todos os dias, você aprofunda o seu relacionamento com Deus. Um outro livro que ajuda você a seguir a Deus é o livro de Provérbios. Aqui no canal, todos os meses, nós temos feito a leitura de Provérbios. Hoje será postado o vídeo de Provérbios, capítulo 14. E cada capítulo de Provérbios vai trazendo ensinamentos e lições sobre o nosso relacionamento com Deus. Você leu comigo aqui os 3 versículos de Provérbios, capítulo 16. E você pode ver ali como o livro de Provérbios mostra os caminhos para que possamos andar com Deus, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Todos os capítulos de Provérbios abrem uma vista do que Deus tem para os seus filhos, para que possam seguir no caminho certo. Então Deus abençoe a sua vida, que hoje você possa ter os olhos abertos para a visão que Deus tem a seu respeito. E talvez você esteja perguntando agora: o que Deus tem para a minha vida? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Veja aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu,
nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, veja que o texto fala que, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas que você nunca viu, que você nunca ouviu e que jamais você pensou que podia acontecer. Foi isso, é isso que Deus preparou, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar a Deus quer dizer entregar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo completamente para a vida, para a vontade de Deus. Então, entregue toda a sua vida a Deus, e Ele poderá revelar a você o que você nunca viu, nunca ouviu e nunca pensou que podia e que pode acontecer quando você se entrega totalmente a Ele. Voltando para a mensagem, quando os olhos se abrem, Deus muda a rota, Deus muda os caminhos, Deus revela o que Ele preparou como propósito para você. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos mostra que o seu amor por nós é muito grande. Nos mostra que o Senhor veio nessa terra e entregou a sua vida para que todos os que recebem ao Senhor tenham a vida eterna. O Senhor sempre tem planos maiores e melhores do que nós podemos ver, ouvir ou imaginar. Então eu peço que hoje o Senhor venha abrir a vista de cada um dos seus filhos, de cada uma das suas filhas, para que possam enxergar as suas maravilhas e o que o Senhor reservou para cada um deles e para cada uma delas. Que o Senhor agora mostre uma nova visão e até para aqueles e aquelas que estão decepcionados, decepcionadas, pensando assim: o meu ano está terminando e tantas coisas que eu imaginava não aconteceram. Mas o Senhor é aquele que sabe, aquele que pesa as intenções, as motivações do coração e sabe o que é melhor para cada filho, para cada filha do Senhor. Então eu peço que hoje o Senhor abra os olhos desse teu filho e dessa tua filha para que percebam o que é que o Senhor tem com cada um deles, com cada uma delas, para que possam entender a sua vontade e corrijam a rota e andem na tua direção, porque o Senhor é que sabe o que é melhor para todos os teus filhos e tuas filhas. Assim agradecemos e pedimos que o Senhor venha abençoar esse final de ano, trazendo salvação, trazendo a graça, trazendo mais fé, trazendo mais comunhão, trazendo portas abertas para a glória do Senhor na vida de todos os que confiam e amam ao Senhor. Que todos aqueles que estão decepcionados tenham a sua vista aberta e possam ver que o Senhor está bem perto, assim como o Senhor estava muito perto desses discípulos que estavam indo para Emaús. Assim o Senhor está com cada um de nós, hoje e sempre. Glorificamos e amamos ao Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua fidelidade, pelo seu amor e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Louvamos ao Senhor hoje e sempre. Amém.
e graças a Deus, amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente, cada vez mais com graça, renovação, confiança, fé e força para seguir com Ele. Lembre-se do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor continua sendo Deus. Não desista dos seus planos, coloque os seus planos na direção de Deus. Ele tem caminhos novos, ele tem respostas certas. Ele quer mudar a sua história e corrigir os seus passos para a glória do nome dele na sua vida. Deus abençoe grandemente. Amém e amém.